Pois é, consta aí, o Jason Miller, ex-consultor do presidente americano Donald Trump, publicou uma mensagem na rede X ontem, inclusive durante a leitura do voto do ministro Luiz Fux. Ele disse o seguinte, o Jason Miller: o juiz Fux está destruindo completamente a guerra política de notícias falsas que Alexandre de Moraes vem travando contra o presidente Jair Bolsonaro e o bom povo do Brasil. As acusações contra o presidente Bolsonaro são fraudulentas e inconstitucionais. Está então a publicação de Jason Miller na rede X, Piotr. E como disse, como lembrou o Consta, nos próximos dias há aí uma apuração de que a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart, deverá ser incluída também aí na lista de sancionados pela lei Magnitsky. Vale lembrar que outros magistrados, outros ministros também estariam aí na mira dos Estados Unidos, incluindo até integrantes da PGR e da Polícia Federal. O governo americano tem uma dinâmica própria para lidar com isso e tudo indica assim, eu não vejo como surpresa se por acaso essas sanções aumentarem e sobretudo essas no CPF de ministros ou da família de ministros ou com qualquer outro tipo de sanção mais voltada a pessoas, não ao país, até porque nós já estamos com uma tarifa de 50%. E você não vê exatamente nenhum movimento do governo em que pese o fato de boa parte do setor prejudicado estar tentando negociar e não consegue, porque o governo brasileiro ele implode as pontes que o empresariado tenta encontrar. Bom, esse é um ponto. A questão é que a gente não controla o que o governo americano possa vir ou não fazer. Essa é uma dinâmica da Casa Branca e eles têm regramento próprio para, inclusive, aplicar a Magnitsky. A questão é que aqui internamente é que a gente precisa dar uma resposta. O voto do ministro Fux, e vale de novo citar isso aí, é o único que se debruçou de uma forma competente e deixou isso claro, porque não basta depositar um voto. Ali, naquele momento, com o tamanho, o tanto de histórico que é este julgamento, a necessidade de se explicar ponto a ponto de por que cada ministro pensa desse ou daquele jeito em cada uma das acusações, em cada uma das provas levantadas, inclusive nas preliminares. É assustador que outros 4 ministros não vejam nada errado no foro que está sendo julgado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem mais prerrogativa de função para estar sendo julgado lá, que eles não tenham visto cerceamento à defesa com a apresentação dos advogados daquele caso dos 70 terabytes há poucos dias da apresentação das alegações finais. Luiz Fux deixou isso claro ontem, ele pediu a nulidade do julgamento nesses 2 pontos. A única coisa que ele abriu foi a questão da delação do Mauro Cid. E aí se permitiu a delação e ela foi levada em conta, inclusive, no seu próprio voto. A questão que me chama a atenção é que, neste momento, a questão é muito mais política. E aí eu preciso ter respostas da sociedade brasileira. Sim, assusta o fato de que você não vê a OAB se manifestando sobre isso, especialmente no caso do cerceamento de defesa. Assusta o fato de escolas de direito hoje expulsarem qualquer advogado. A gente vai citar esse assunto que vai convidado a discursar, porque tem um pensamento diferente e esses alunos não permitem, e não se vê as universidades fazendo um esforço para não permitir essa selvageria. Assusta, obviamente, uma série de outras coisas, mas o ponto em questão é, nós temos no voto, que é o único técnico embasado de forma pormenorizada, eu vou insistir nesse ponto, técnico, absolutamente jurídico, do ministro Luiz Fux, digamos, apontando todo o abuso que há nesse julgamento. Este é exatamente o ponto daí que nós devemos partir para uma discussão política no Congresso. A anistia ganhou força, sim, independentemente das piadas que se viu hoje no julgamento, dessa conversa de comadre que houve ali entre os ministros no voto, sobretudo da ministra Carmen Lúcia, que foi interrompido, enfim, a demonstração de vídeo, essas coisas todas. Fato é que há um fato político hoje. E este fato político vem justamente de um voto técnico e jurídico do ministro Luiz Fux. É isso que o Congresso agora precisa se debruçar.